Gênesis capítulo 18. No domingo passado nós estudamos um pouco a respeito do sinal da aliança. Deus fazendo este sinal com Abraão por meio da circuncisão. Mas agora, irmãos, nós vamos tratar sobre a visita do Senhor. E nós estamos diante de um texto que, junto com o capítulo 19, formam uma unidade. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas o verso de número 1, que diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua palavra que lemos nesta hora. Pedimos a Ti, ó Deus, a direção do Teu Espírito, pois estamos, ó Deus, tanto os meus irmãos como eu, na dependência do Senhor. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, derrame da Tua graça, derrame da Tua misericórdia, e que saiamos daqui, ó Deus, felizes, pelo fato de termos ouvido o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade. É assim que oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, como eu havia dito, o capítulo 18 e 19 formam uma unidade. Mas por ora nós iremos ver que o capítulo 18 irá nos relatar dois momentos que consistem de um encontro. O primeiro é um momento de bênção e o outro de julgamento. Nós veremos, irmãos, que tudo começa com a aparição de três homens a Abraão, quando ele estava sentado em sua tenda. Estes homens, nós já sabemos quem são, pois Moisés já nos traz essa informação. E eles aqui nesse capítulo anunciam a Abraão e Sara o nascimento de Isaque, como também, ao caminharem para as alturas que permitiam ter uma visão de Sodoma, Deus e Abraão conversam sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Basicamente, queridos, essa é a visão geral que trago para vocês, com o objetivo de entrarmos no texto mais especificamente e tirarmos lições para os nossos dias. Meus irmãos, o relacionamento incrível entre Deus e Abraão confirma o andar de Abraão na presença de Deus. E aí nós perguntamos, como podemos confirmar o nosso andar com Deus? Nós veremos, em primeiro lugar, Abraão e Deus, que você vai encontrar dos versos 1 ao verso de número 9. Vamos ao texto, irmãos. No verso 1 e 2, nos é dito que o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia.
Antes de continuarmos, eu preciso informar que Moisés, de início, novamente, já revela a identidade desses 3 homens que chegaram a Abraão. Um deles é o Senhor e 2 anjos. Verso 2: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Queridos, Abraão estava em uma tenda, como diz os estudiosos, uma tenda de hóspedes. Um lugar bem-vindo para viajantes. É interessante observarmos que o momento deste encontro aconteceu no calor do dia, na hora mais quente. E é nesse horário que os viajantes, irmãos, buscam sombra, buscam descanso. E aqui nesse texto não é diferente. Notem que Abraão não se incomodou em interromper seu descanso de um tempo de trabalho para receber esses viajantes. Como diz João Calvino, indubitavelmente estes homens portavam dignidade, de modo que Abraão concluiria que eles eram dignos não apenas de comida e bebida, mas também de honra. Por isso que Abraão se curva até o chão diante destes homens. Pois bem, ao correr ao encontro destes homens e se curvar, Abraão inicia um diálogo. Verso 3 ao 5, disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Irmãos, ao ver estes 3 homens se aproximando, Abraão, sendo um homem hospitaleiro, novamente ele demonstra isso, colocando-se à disposição destes. De fato, queridos, poucos viajam durante esta hora do dia, mas Abraão sabia que a hospitalidade era uma lei importantíssima no Oriente. E com isso ele cumpre essa lei com fidelidade. Abraão, ele se oferece para cuidar basicamente de todas as necessidades implícitas de seus hóspedes. Observe no texto: lavar os pés, descansar, comer. Tudo isso Abraão se apressou em fazer. Vejam os versos 6 ao 8, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Moisés, meus amados irmãos, está aqui nos informando a imagem íntima de Abraão, o anfitrião perfeito, que corre para preparar um grande banquete para seus hóspedes. Abraão está literalmente ao serviço. Abraão, ele está servindo. Vejam que Abraão, ele se coloca
de pé debaixo de uma árvore. Abraão poderia muito bem ter sentado à mesa e comido com estes viajantes, mas não. Abraão estava ali servindo. Ele ficou de pé debaixo de uma árvore, esperando a qualquer momento uma petição. Traga-me um garfo, traga-me uma colher, traga-me um copo, traga-me um guardanapo. Ele ficou ali de pé, pronto para servir. E após isso, queridos, percebemos o início do diálogo, agora partindo dos hóspedes. Versos 9: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Percebam que aqui é uma pergunta retórica, pois o Senhor sabia o que Sara estava fazendo atrás de suas costas. Mas a pergunta, irmãos, diz um comentarista, comunica a preocupação do Senhor e assegura a atenção de Sara para o anúncio que viria. Meus queridos irmãos, o que este momento de Abraão e Deus tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, é que a hospitalidade deve fazer parte da vida do cristão. A hospitalidade é uma atitude que deve ser praticada pelo crente. Os 3 estranhos eram o Senhor e 2 anjos, mas nada na aparência deles indicou a Abraão quem eram. Mas ao ter comunhão com eles, Abraão descobriu que estava recebendo visitantes da realeza. Estamos, irmãos, exercendo a hospitalidade. Estamos abrindo as portas de nossas tendas para receber pessoas. Dentro dessa hospitalidade, irmãos, está o serviço. Abraão serviu ao Senhor pessoalmente. Abraão era um homem já velho, chefe de um povo, homem muito rico. Abraão poderia ter dado ordens para que seus assessores ou os seus servos viessem fazer todo o trabalho, mas não. Ele o fez pessoalmente. Ele poderia, queridos, ter ignorado esses viajantes. Ele poderia ter feito vista grossa, mas não. E imediatamente Abraão se torna pronto para servir. Abraão correu ao encontro desses visitantes, se apressou para a tenda, correu ao gado, apressou em preparar a comida. Tudo isso, meu querido, sendo um homem já velho. Outra coisa é que Abraão, praticando esta hospitalidade, ele não fez sozinho. Como temos dito aqui, irmãos, Abraão tem sido um bom discipulador. Ele não fez sozinho, ele permitiu que outros cooperassem também com aquele momento. Abraão deu a oportunidade a outros de servirem, de experimentar essa bênção de servir. É uma bênção, meu irmão, servir à casa de Deus. É uma bênção servir ao Senhor. É uma bênção servir aos outros. Vejam que Abraão, sendo um bom sacerdote do lar, ele envolveu sua casa no serviço, ele envolveu seus servos.
Ele não quis fazer tudo sozinho, mas ensinar a sua casa essa atitude, uma atitude de servir, mostrar a sua casa aos seus servos, que é uma bênção servir. E como Abraão, ele era um bom discipulador, observamos que a sua casa atendeu prontamente aos seus pedidos. Nós vimos que Sara, por exemplo, não questionou. Sara não murmurou. Os servos de Abraão, os assessores de Abraão não murmuraram. Mas quando Abraão chegou a Sara, Sara, precisamos servir, servos, precisamos servir, todos prontamente atenderam a solicitação de Abraão. Todos entenderam, todos atenderam prontamente aos pedidos de Abraão. Por quê? Porque eles sabiam que é bênção servir ao próximo. Um comentarista nos diz, queridos, que ao estudar a biografia de grandes homens e mulheres de Deus, ele aprendeu que os servos dedicados do Senhor incentivam e inspiram outros a servirem a Deus. Sirva a Deus e incentivem outros a servirem também. Não queira fazer tudo sozinho, mas compartilhe o serviço. Chame para perto a sua casa, chame para perto o seu irmão e sirva ao Senhor. Algo também importante, queridos, dentro desta hospitalidade, é que Abraão foi generoso. Vejam, ele deu o melhor daquilo que ele tinha. Ele escolheu o melhor novilho, coalhada e leite. Ele não deu o resto. Ele não deu a sobra. Mas ele deu àqueles viajantes o melhor. Abraão ainda não sabia que estava diante do Senhor e de seus anjos. Abraão foi generoso, meu querido. Abraão não poupou esforços. Abraão deu o melhor que ele podia dar. Meus amados irmãos, nós precisamos ser bons hospitaleiros. Ser hospitaleiro é ser cristão, irmãos. Quando tratamos bem as pessoas, estamos compartilhando o amor que recebemos de Deus. A hospitalidade, assim como o amor, é prático e requer de nós atitudes. Ser acolhedor, receber bem as pessoas, é ser testemunha do amor de Deus. Vejam o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram a anjos. O apóstolo Pedro, queridos, em sua primeira carta, capítulo 4, verso 9, nos diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 13, nos diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Por que, irmãos, nos nossos dias,
essa hospitalidade não é tão praticada. Um dos motivos, João Calvino, em sua época, respondeu essa pergunta, e sua resposta vale para hoje também. Ele disse assim: naquele tempo havia mais honestidade do que a deslealdade, de modo que o direito de hospitalidade poderia ser exercido com menos riscos. Portanto, o grande número de hospedarias é uma evidência de nossa depravação e prova que elas surgem de nossa própria culpa, e que o principal dever da humanidade se tornou obsoleto entre nós. É mais fácil, é mais cômodo, é melhor dizer para um viajante, para um visitante: olha, vou te levar para um hotel, para um quarto em um hotel, onde você ficará hospedado. É mais fácil, é mais cômodo, é melhor. Quando chega um missionário, quando chega um seminarista, quando chega um pastor, para a igreja é melhor colocá-lo em um bom hotel. É mais cômodo do que receberem na sua própria casa, do que se dispor a dizer: olha, a minha casa, o meu lar, a minha mesa, a minha comida está à disposição para atender a estes irmãos. Um outro motivo, queridos, de não termos visto esta hospitalidade sendo praticada, é a falta de intimidade do crente com Deus. A ausência de intimidade traz uma falta de sensibilidade. E com isso tratamos as coisas meramente no âmbito carnal. Esquecemos que temos que agir no Espírito. Ao praticar a hospitalidade, estamos servindo, irmãos, ao Senhor. E, consequentemente, o Senhor nos dá frutos duradouros e abundantes. Na verdade, ser hospitaleiro é um dos requisitos para a igreja local. Porque ao servir a outros em amor, servimos a Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, promoveremos, irmãos, a propagação da verdade de Deus. Anote e leia depois em casa Mateus capítulo 25, a partir do verso 34. E 3 João 5 ao 8. E você verá isso. Que a hospitalidade é um dos requisitos para a igreja. E que ao servir aos outros em amor, estamos servindo a Jesus. O relacionamento incrível entre Deus e Abraão, queridos, confirma seu andar na presença do Senhor. Veremos em segundo lugar o momento de Abraão e a sua esposa, que você vai encontrar dos versos 10 ao 15. Pelo fato de Abraão ser fiel ao Senhor, Abraão, irmãos, tornou-se um canal de bênçãos divinas para a sua esposa e posteriormente para a família. Sara tinha um papel importante a desempenhar na realização do plano de Deus. Olha o que diz o verso 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Encontramos aqui
um indício claro de que o orador é o Senhor, visto que apenas Ele pode prometer vida a partir de esterilidade e declínio. Somente Ele. E novamente, querido, João Calvino nos diz que Deus promete que viria no justo e devido tempo de dar à luz, para que Sara se tornasse a mãe de um menino vivo. Moisés agora nos relata as condições físicas dos pais do futuro Isaque, como também a resposta de Sara ao ouvir a promessa do Senhor. Ele diz no verso 11 e 12, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? O texto hebraico literalmente nos diz que Sara já não experimentava mais o ciclo das mulheres. O corpo de Sara estava morto em termos de procriação, irmãos. Mas observem, o Senhor veio lá do céu para anunciar a Abraão e Sara algo que eles tanto almejavam. Essa notícia era tão incrível, irmãos, que Sara riu e perguntou se uma coisa dessas poderia acontecer a dois velhos. E aí, vem o verso 13 e 14 dizendo, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Eu não sei se você lembra, mas Abraão riu quando o Senhor foi ao seu encontro no capítulo 17, ao noticiar que eles teriam um filho. Ambos riram incrédulos da promessa de Deus. E Deus, irmãos, diante dessa atitude de Sara, verbaliza seus pensamentos secretos. Deus revela aqui o pecado de Sara. Por que ela riu? Diante disso, irmãos, o Senhor traz novamente uma pergunta retórica, e essa pergunta revela quem Ele é. Revela que Ele é Deus e que tudo é possível. Um comentarista nos diz que o Senhor repreendeu a Sara, porque ela pôs o poder de Deus dentro dos limites de sua própria compreensão. Sara basicamente colocou Deus dentro de uma caixa. E diante dessa revelação de Deus, do seu pecado, diz o verso 15, Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Meus amados, a Bíblia não encobre os pecados de seus servos e servas da fé. Lembrem, o pecado de Abraão já tinha sido revelado no capítulo 12. E aqui não é diferente. Mas observem essa repreensão do Senhor.
é acompanhada de encorajamento. Um comentarista nos diz: isso é tanto uma repreensão restauradora quanto um sinal de encorajamento. Aquele que lê os teus pensamentos, Sara, pode abrir teu ventre. Sara, mesmo você pecando, dizendo que não riu, mentindo, eu quero te dizer que eu posso abrir teu ventre. Amados, é de se saber que, quando duvidamos de Deus, questionamos tanto sua veracidade quanto sua capacidade. Podemos até perguntar: Ele cumpre suas promessas? Ele tem poder de realizar aquilo que se compromete a fazer? A resposta é claro que sim, meu querido. Em Gênesis capítulo 18, verso 14 nos diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Quer provas? Leamos o que Jó disse no capítulo 42, verso 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Veja o que Jeremias disse no capítulo 32, versos 17 e 27. Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Diz o Senhor. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, ele nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Há, irmãos, algo difícil para Deus? Há algo impossível para o Senhor? Por que duvidamos? Por que nos balançamos? Será que Ele consegue? Será que Ele irá fazer? Será que Ele cumprirá? O Senhor está dizendo: há algo impossível para mim? Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece de suas lutas, das provas que você tem passado, das dificuldades, das necessidades. Deus sabe do tempo que você tem chorado, das lágrimas que você tem derramado, dos anos que você tem clamado. Mas eu quero dizer para você hoje: não desista. Creia. Deus, Ele é poderoso e não há nada impossível para Ele. Nada. Se Deus, irmãos, faz uma promessa, tenhamos a certeza de que tem poder de cumpri-la e continuará sendo fiel, mesmo que nós não tenhamos fé. É o que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É o que diz Números 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, o poder de Deus não deve ser limitado pela razão humana. Como diz um comentarista, não é de surpreender que em casos difíceis fracassemos ou que sucumbamos diante das dificuldades. O caminho de Deus, porém, é bem diferente, pois lá do alto, por sua sublime exaltação, Ele olha com menosprezo para aquelas coisas que nos assustam. Não há nada impossível para o Senhor. Nada. Deus, Ele é onipotente. Amém, meus irmãos? De fato anima o amém. Mas eu quero que você entenda isso, meu querido. Eu não estou dizendo aqui que você não crê no poder de Deus. De forma nenhuma. O problema é, mesmo confiantes, ainda duvidamos das promessas de Deus por diminuir o seu poder. Paulo, amados, em sua carta aos Romanos, capítulo 4, ele rende louvor à fé de Abraão, ao dizer que ele não considerou o seu corpo já envelhecido, mas deu glória a Deus, porquanto estava convencido de que ele poderia cumprir o que havia prometido. Sim, ok, Paulo disse isso, mas o problema foi o fato de ambos, Abraão e Sara, terem diminuído o poder de Deus por causa das circunstâncias. Uma das maiores provas, irmãos, de que Deus cumpre as suas promessas é quando olhamos para Cristo. Olhe para Cristo e veja a promessa cumprida. Ele nos prometeu que enviaria um mediador, um redentor, o resgatador, aquele que teria que traria vida e vida em abundância. Isso, irmãos, é uma promessa declarada em Gênesis capítulo 3. Olhe para Cristo e veja a promessa cumprida. Não há nada impossível para o nosso Deus, irmãos. E diante desta cena, nós somos alertados. Alertados que não podemos nos esconder do Senhor. Como diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Como vimos, o Senhor trouxe à luz o pecado de Sara. Ele pode fazer isso hoje também, irmãos. Precisamos entender isso, que mesmo fazendo algo que os olhos humanos não possam ver, o Senhor está presente e vendo. Por isso que um comentarista nos diz que quando o Senhor nos reprova, não podemos levar vantagem por meio de evasivas, porque Ele resolverá imediatamente nosso caso com uma única palavra. Devemos ter cuidado para não imitarmos a insolência dos que zombam de Deus com falsos pretextos e, por fim, apressam-se para de modo grosseiro desprezá-lo. Por isso, queridos, se pecarmos, confessemos os nossos pecados com toda a sinceridade. Que possamos dizer como salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sara, querido, se arrependeu de sua incredulidade e juntamente com o marido confiou em Deus, pois o Senhor lhes deu um filho prometido. Que relacionamento incrível, irmãos, é este
entre Deus e Abraão, que confirma o seu andar na presença dele. Como podemos confirmar o nosso andar com Deus, então? Em terceiro e último lugar, veremos Abraão e os perdidos, que nós encontramos nos versos 16 ao 33. Entramos agora no segundo momento deste encontro de Deus com Abraão, que é o momento de julgamento. Vejamos como se deu esse momento, irmãos, verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Nós vimos estes mensageiros trazendo esperança e vida para Abraão e Sara, e agora ele está trazendo julgamento e morte para o povo de Sodoma e Gomorra. Então, mais uma vez, se inicia um diálogo nesse segundo momento, a partir do verso 17 ao 19, que diz: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Moisés, irmãos, ele registra este diálogo, a fim de explicar a verdadeira natureza da discussão que segue. Um comentarista nos diz que esse diálogo entre o Senhor e Abraão é para o benefício de Abraão, para desafiá-lo a agir com sabedoria e nobreza em prol da justiça. Deus, irmãos, preza tanto pelo seu servo, que revela o seu plano, não o deixa em oculto, como também está ensinando esta nação que precisa aprender sobre a justiça, a começar por seu pai Abraão. Por isso, meus irmãos, quando lemos no texto, pois eu o escolhi, literalmente o Senhor está dizendo, eu o conheci, isto é, eu tenho um relacionamento íntimo com Abraão. Deus, irmãos, então agora Ele ordena que todas as gerações sigam o caminho do Senhor, ou seja, tenham sempre uma conduta correta que venha levar a um destino certo, em virtude do relacionamento da pessoa com o Senhor. Este caminho, irmãos, é todo o curso da vida vivida, em conformidade com a obrigação pactual. E logo após isso, Moisés, ele nos informa mais alguma coisa desse diálogo. Olha o que diz os versos 20 e 21. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Como juiz da terra, o Senhor recebe todos os clamores referentes a maus tratos. Ele passa a ter essa atitude para com Sodoma e Gomorra. E diante desse relato do Senhor, o texto nos diz que Abraão se aproxima. Abraão ouve o que o Senhor está dizendo sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão se aproxima e conversa com o Senhor. Vejam aí, verso 23. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade?
Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Eu já tinha dado um basta em Abraão já. Eu já tinha dado um basta. Para lá, meu filho. Tchau. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Queridos, este diálogo de Abraão demonstra que ele intercede e defende a justiça. Os argumentos de Abraão para poupar Sodoma fundamentam-se numa preocupação com a justiça, não apenas com a presença de seu sobrinho Ló naquela cidade. Um comentarista nos diz que, agindo como aquele que foi escolhido para promover vida, Abraão propõe que o futuro de todos seja determinado não pelos ímpios no meio da comunidade, mas pelos justos. E Deus concorda, irmãos. Ele sempre poupa os justos quando ele julga uma nação. Nós vemos isso nos casos de Raabe, lá em Josué capítulo 2. Lá em Jonas, capítulos 3 ao 4, a respeito da Assíria. E Israel, irmãos, Deus poupando Israel, lá em Ezequiel capítulo 14. Este diálogo de Abraão foi feito, irmãos, com um profundo respeito e humildade. Abraão, ele não falou de qualquer jeito. Abraão, irmãos, aqui evidencia suas qualidades de liderança, em sua ousadia, sabedoria moral e suas falas hábeis dirigidas a Deus. Jamais devemos pensar que Abraão está desafiando Deus. Não, irmãos. Abraão aqui, ele está declarando fé no caráter justo de Deus e como um canal para o cumprimento divino. O que encontramos aqui é um grande homem, intercessor pelos perdidos. Mas percebemos que já está estabelecido que o julgamento sobre Sodoma e Gomorra é justo. Abraão não está questionando o Senhor se ele é justo ou não é justo.
Ele sabia muito bem que Deus é justo. E ele iria julgar Sodoma e Gomorra. Abraão, irmãos, está apenas declarando sua fé no caráter justo de Deus. E nós veremos no próximo domingo, no capítulo 19, o Senhor fazendo chover o julgamento do céu em Sodoma e em Gomorra. Mas diante disso, tudo que lemos, irmãos, o amigo de Deus intercede pelos perdidos. Abraão intercede pelos perdidos. Isso nos lembra que o ministério de Jesus no céu, agora mesmo, é um ministério de intercessão. É o que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 4, verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Em momento algum, irmãos, somos mais parecidos com Cristo do que quando estamos intercedendo por outros. Não basta ser apenas uma bênção no lar, devemos também interceder pelos perdidos, levá-los ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do nosso Salvador. Charles Spurgeon disse certa vez, se eles, os pecadores perdidos, não querem ouvir você falar, não podem impedi-lo de orar. Zombam de suas exortações, não podem perturbá-lo enquanto ora. Está longe demais para alcançá-los, suas orações podem chegar até eles. Declaram que nunca mais o ouvirão, nem verão seu rosto. Não se preocupe, Deus tem uma voz que não pode deixar de ouvir. Fale com Deus, e Ele tocará o coração deles. Por isso, irmãos, que para ser um intercessor, se faz necessário conhecer o Senhor. Se faz necessário ser obediente à vontade dEle. Quando estamos próximo do nosso Senhor, nós passamos a aprender a ter intimidade e com isso saberemos sobre o que orar. Nós vimos no texto o Senhor dizer, verso 19, eu o conheço. É aquilo, irmãos, que Cristo disse lá em João capítulo 15, verso 15, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Precisamos, irmãos, interceder pelos perdidos, mas para isso é preciso conhecer o Senhor. Para isso é preciso obedecer à sua vontade. Esta obra de intercessão de Abraão se deu pelo fato dele ter se aproximado do Senhor. É o que diz Tiago, capítulo 4, verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Meus irmãos, eu tenho visto que muitos estão procurando e se esforçando para terem uma vida física saudável. Isso é bom. Não nego que procuro também. Não nego. Procuro fazer exercícios físicos. Procuro ter uma boa alimentação. Isso, irmãos, é ótimo. Mas o que me deixa intrigado é que muitos não têm essa mesma intensidade, esforço, empenho
em ter uma vida espiritual saudável. Se abstêm de tantas coisas, se policiam de várias formas, investem tanto para terem essa vida física saudável, mas na vida espiritual é um obeso de último grau. Não se esforçam para lerem as Escrituras, bons livros cristãos, orações, serviço. Se envolvem em tantas coisas deste mundo, mas se esquecem de se envolverem com as coisas do Senhor. Eu não falo somente nesta área de se ter um corpo físico saudável, de se empenhar. Mas o que temos visto, irmãos, é um empenho desenfreado nas coisas deste mundo. É um empenho grande no trabalho para se ter uma melhor casa, um melhor carro. É um empenho desenfreado nos estudos para ser o melhor. É um esforço, irmãos, desenfreado em tantas coisas neste mundo. Mas nós vimos que não há a mesma intensidade quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus. Muitos até acordam cedo para fazer exercícios físicos. Isso é bom. Mas acorde cedo, meu irmão, para ler e estudar as Escrituras. Passe um tempo na academia exercitando seus músculos, ok, mas passe tempo de joelhos, orando a Deus. Jesus disse, irmãos, em Mateus capítulo 9, verso 36 ao 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós estamos olhando assim também, irmãos. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, o negócio não está fácil. Estamos vivendo tempos difíceis. Estou me lembrando de um videozinho que eu vi na internet, que o menino dizia assim, minha avó Didinha me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E estamos vendo, irmãos. Estamos vendo, irmãos, que Jesus já está próximo, que Ele está voltando. Ele está às portas. Se empenhe, meu querido, se esforce, tenha desejo de ter um relacionamento íntimo com Deus, porque daí você passará a ser como Abraão, um intercessor pelos perdidos. Um dos motivos que abastece o desejo de interceder pelos perdidos, é paixão pelas almas. Você tem paixão pelas almas? Isso é a missão da igreja. Eu preciso ter paixão pelas almas, irmãos. É melhor do que estar aqui em cima pregando. O que deve arder o meu coração primeiramente é paixão pelas almas.
acima de qualquer coisa, paixão pelas almas. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, verso 14, ele nos diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O sincero e forte desejo de ver os oprimidos libertos, os angustiados felizes, irmãos, e os perdidos salvos, moveu o coração de Cristo rumo à cruz. Isso deve mover também o seu e o meu coração. De fato, meus amados, o relacionamento entre Deus e Abraão trouxe confirmação do seu andar de forma irrepreensível na presença dele. Esta visita íntima do Senhor da aliança a Abraão, ela antecipa a encarnação de Cristo Jesus e o nosso banquete com ele, quando ele vier naquele dia em glória. Meus queridos, entendam que Deus irá cumprir tudo que está em sua palavra. Ele salvará todo aquele que foi escolhido por ele. Não duvide das promessas do Senhor. Confiemos que Ele irá nos levar para a nova morada. Amados, Ele já cumpriu sua grande promessa, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Que nessa manhã, irmãos, apenas creiamos que não há nada impossível para o Senhor e sigamos em frente.